Brasileiros fugindo de brasileiros. Exatamente. É isso que você vai encontrar aqui quando você chegar na Europa, ou na América, ou em qualquer outro país que você provavelmente vai emigrar. Infelizmente, é com tristeza que eu te digo que há uma ideia de que você não pode confiar em brasileiros. E a coisa mais engraçada dessa ideia e dessa crença é que são brasileiros a te dizer que você não pode confiar em brasileiros. Ou seja, é a pessoa dizendo que ela não é de confiança. Porém, essa mesma pessoa, se você perguntar, ela vai dizer se religiosa, ela vai dizer se bondosa, ela vai dizer se é uma pessoa de princípios e uma pessoa que, no geral, é honesta, não é? E com a qual as pessoas podem contar. Porém, é brasileira. E sendo brasileira, não se pode confiar nessa pessoa, não é? Pelo ponto de vista dela mesma. Portanto, eu queria só fazer essa introdução para vocês entenderem uma coisa. Vocês encontrarão aqui pessoas boas e ruins. Geralmente, pessoas boas ou ruins dão sinais. Elas dão muitos sinais. E geralmente, no primeiro contato que você tem com a pessoa, nos primeiros, nos segundos... no primeiro ou no segundo momento em que você troca ali uma ideia com aquela pessoa, você já tem alguma noção da personalidade daquela pessoa. E não quer dizer que por a pessoa ser brasileira, que ela é ruim. E a verdade é que muitos brasileiros só estão de pé hoje na Europa ou nos Estados Unidos porque foram ajudados por brasileiros. E ainda assim, há essa ideia, essa noção, infelizmente injusta, de que você não pode confiar em brasileiro. Ah, brasileiro é tudo falcatrua. Se você vier aqui fora, se você vier aqui para fora, não confie em brasileiros, não lide com brasileiros, não se misture com brasileiros. É, meu amigo ou amiga, se você estiver vindo para cá com esse pensamento, mesmo que você dê certo, você será uma pessoa triste. Você se tornará esse brasileiro com quem ninguém pode contar ou confiar. Você se tornará a própria pessoa que você tanto tenta fugir. Porque supostamente, se você não confia em ninguém, ninguém poderá confiar em você, não é? E eu gostaria de te dizer e te aconselhar, se você vier com esse pensamento, meu amigo ou minha amiga, fica aí no Brasil. Fica aí no Brasil e eu espero muito que você consiga fugir dos brasileiros. Porque acho que não é muito fácil você fugir de brasileiros no Brasil, não é? Não venha com seu coração fechado. Não venha com rancor. Não venha com pré-julgamentos. Não venha com opiniões baseadas em opiniões de pessoas frias. Pessoas que chegam aqui e elas, infelizmente, sendo individualistas, sendo muitas vezes arrogantes, por acharem que não precisam de qualquer um, ou por terem abandonado o nosso país com aquele pensamento de esse país é uma merda, eu nunca mais volto pra cá, esse povo é uma merda, sendo que ela faz parte do povo. Se você se basear em comportamentos ou se inspirar em opiniões dessa pessoa, quem você se tornará? Você se tornará tão mal ou tão pequeno quanto a pessoa que diz não confiar em brasileiros ou repudiar o nosso país, quando foi o nosso país, seja qual for a situação em que nos encontramos lá, que permitiu os nossos primeiros passos. Foi o nosso país que nos permitiu ter o passaporte para ingressar no país em que você está se mudando ou para o qual você se mudou. Então seria muita arrogância sua
achar que você vai para o exterior e você não vai contar com as pessoas mais próximas de si, que são seus conterrâneos. Sim, existem brasileiros que não valem nada. Existem sim situações que vão te traumatizar e que talvez vá fazer até com que você já não confie em brasileiros. Eu nem digo dessas situações. Eu até acho viável que seja assim. Você aprende com suas experiências e adequa-se, adequa o seu futuro a essas situações, não é? Porém, tem gente que já vem com a mente enviesada, com opiniões de pessoas alheias sobre nós brasileiros. Não, eu já ouvi várias vezes, infelizmente, você vai para o exterior, não confia em brasileiros. Você vai para os Estados Unidos, não confia em brasileiros. Fuja de brasileiros. Eu não digo no contexto de você fugir de brasileiros do ponto de vista, ou da pessoa do seu país, do ponto de vista de você querer aprender a língua, se isolar para que você possa focar no desenvolvimento cultural daquele país para onde você está indo, que essa é a forma mais correta de você se instalar e se estabelecer em um país. Não estou falando disso. Estou falando da situação em que você menospreza uma pessoa pelo simples fato dela falar português como você fala, pelo simples fato dela ter nascido no mesmo país que você, porque você tem um pré-julgamento de que aquela pessoa não presta simplesmente porque ela nasceu no mesmo país que você, o que, em resumo, faz com que você também não preste. Então, olha, tudo isso para dizer, repudie qualquer pessoa ou pensamento que pré-julgue as pessoas pela sua nacionalidade ou pela sua origem. Eu não te digo para permitir ser enganado ou ser passado para trás, não. Mas use do seu discernimento para analisar as pessoas e avaliar quando a pessoa está te fazendo bem ou pretende te fazer o bem, ou quando a pessoa vai te fazer o mal, ou a índole da pessoa. Tem muita gente aqui que chega e fala que foi enganado por patrões, por pessoas com as quais moravam juntos, mas deram 3, 4, 5, 10 chances para essas mesmas pessoas, para esses mesmos patrões. Eram pessoas bêbadas, eram pessoas que já sabiam que o histórico dessa pessoa, ela era uma pessoa que não tinha compromisso com o trabalho, não tinha compromisso com família, não tinha compromisso com a saúde, bebem, fumam. Eu, pessoalmente, se conhecer uma pessoa cachaceira, alcoólatra, viciada em cigarro ou qualquer outro tipo de vício, eu jamais ajudarei ou tornarei aquela pessoa prioridade da minha vida ou da minha rotina, porque eu sei que aquela pessoa possui um pré-requisito de uma pessoa que não é de confiança, porque se ela não cuida nem dela própria, se ela não prioriza ser si própria, como é que eu vou priorizar ela? Porém, isso não vem do fato dela ser brasileira, mas sim do fato dela ser e fazer o que faz. Então, meus senhores, venha com a cabeça aberta, venha com a mente sã, pronto para um novo mundo. Você está engatinhando, então você tem que se abrir ao mundo. Eu costumo dizer, se você não confiar, ninguém vai confiar em você. E acredite, você vai ser obrigado a confiar em alguém. Então, simplesmente, ao invés de você dizer, não confie em brasileiros, eu aconselho você, simplesmente analise a forma como as pessoas abordam você e põe limites. Põe limites. Porque com o pensamento e o pré-julgamento de que você não pode confiar em brasileiros, você perderá anos de oportunidades aqui no exterior, seja nos Estados Unidos ou na Europa. E você perderá amizades, você perderá oportunidades de avançar a sua vida em 4 ou 5 anos. Às vezes, com a ajuda de alguém que você não confiou, você poderia poupar 6 ou 7 anos de trabalho,
ou de esforço desnecessário aqui no país que você escolheu para viver. Não que você espere ser levado nas costas por alguém, mas é assim, quando você se abre, as pessoas entram na sua vida e muitas vezes essas pessoas te impulsionam, te ajudam, e você vai ajudar elas depois, ou outras pessoas, se você é uma pessoa de caráter, uma pessoa que reconhece o valor em ajudar outras pessoas. Tá bom? Tudo isso para dizer, meus senhores, se você for imigrante, venha com a cabeça aberta, confie nas pessoas, baseado na forma como as pessoas te tratam e naquilo que você vê. Tenha princípios, porque quando a gente tem princípios, a gente evita que pessoas negativas entrem na nossa vida. Meu nome é Júnior César, eu vivo e trabalho na Holanda, vivo há 17 anos na Europa, vivi 13 anos em Portugal, e eu partilho parte da minha rotina, da minha vida e do meu ponto de vista como imigrante com você. Te vejo no próximo vídeo, mas só se você me seguir. Tchau!